Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo este vídeo. Quero pedir a você encarecidamente que se inscreva no canal A Voz da Bíblia Sagrada. Nós estamos angariando inscritos, você não paga nada com isso e nos ajuda muito. Shalom, Agi Pessa Sener. Olá, feliz Páscoa! Hoje o tema que nós trouxemos para você é sobre a Páscoa, uma vez que estaremos entrando, principalmente aqui no Brasil, na Semana da Páscoa. As pessoas me fazem perguntas e eu quero respondê-las neste vídeo. Das perguntas feitas, eu escolhi 3 para respondê-las hoje. Peço a você que assista o vídeo até o final para que você entenda quais foram as perguntas feitas e quais são as respostas, certo? Se você não assistiu o vídeo até o final, você não vai ter uma ideia do que foi perguntado e nem do que foi respondido. Também quero dizer que estou fazendo esse vídeo e não tem aqui qualquer preconceito religioso, não tem o objetivo de confrontar a religião de quem quer que seja, apenas estarei respondendo aquilo que me foi perguntado de forma séria, honesta e dentro das informações que tenho à minha disposição, certo? Vamos nós. Vejam o que perguntam. As pessoas perguntam: por que a Páscoa muda tanto de data? Segundo, qual a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã? Terceiro, os cristãos são obrigados a celebrarem a Páscoa? Essas perguntas são feitas tanto por pessoas católicas como evangélicas e de outras denominações, e então nós estaremos respondendo a cada uma de acordo com as informações que tenho à minha disposição. Ok? Vamos responder a primeira pergunta, que diz assim: por que a Páscoa muda tanto de data? Eu vou colocar aí na sua tela um calendário, né, e você vai compreender por quê, certo? Os católicos e os ortodoxos usam geralmente o calendário ou gregoriano ou juliano, sendo que os ortodoxos usam juliano. Os evangélicos também usam o gregoriano, às vezes o juliano. Esses dois calendários são diferentes do calendário judaico. Então eu coloquei na sua tela um calendário gregoriano. É um círculo, né? E esse círculo que está em azul é o calendário gregoriano. O calendário do círculo que está em branco é o calendário judaico. Bem, os judeus celebram a Páscoa no dia 14 de Nisan. Então, procurando aproximar cada vez mais essa data, é que os clérigos, há muito tempo atrás, procuraram ajustar para que a data que é comemorada nesses demais países que não o país judaico, que não Israel, essas datas se aproximem o máximo da data judaica. O que é que ocorre? A Páscoa que comemoramos no Brasil e em outros países católicos e até de evangélicos, ela é uma Páscoa que obedece às fases da lua. Foi observado em determinada época que a Páscoa judaica sempre cai próximo da primeira lua cheia da primavera. Então, como há uma diferença entre o calendário judaico e esses dois calendários que já citei, o gregoriano e o juliano, que eu vou mostrar daqui a pouco, então eles procuraram ajustar a data. Tanto verdade é que a Páscoa aqui no Brasil, por exemplo, vai ser comemorada no dia 9, né? Domingo 9 de abril. Já entre os cristãos ortodoxos será comemorada dia 16. O objetivo de tudo isso é aproximar essa data da data judaica.
enquanto os judeus comemoram em 14 de Nisan, e agora eu vou explicar esse calendário para você entender. Observe que Nisan, há uma diferença entre o nosso calendário e o calendário judaico. Nós começamos o ano em janeiro, ou seja, praticamente 2 meses antes, 2 meses e meio, vamos dizer assim, antes do calendário judaico. E o calendário judaico começa o ano em Nisan, é o primeiro mês do ano do calendário judaico, que coincide com o final de março e o início de abril até mais ou menos o meio. Geralmente a Páscoa se situa entre 22 de março e 15 de abril. Aí, veja só, a cada ano, conforme o nosso calendário, a fase da lua cheia da primavera, a primeira lua cheia da primavera, muda, e por esse motivo a Igreja Católica, principalmente, que é quem mais trabalha com essas datas, ela faz essa mudança a cada ano, por isso muda tanto de data. Eu vou passar para você aqui um calendário também juliano, que é muito utilizado pelos ortodoxos, mas não há muita diferença porque foram ajustados esses calendários. Aí é o calendário juliano por dentro e por fora o calendário judaico, certo? Fazendo tem a mesma coincidência dos meses judaicos com os meses do calendário juliano, conforme foi lá no gregoriano, certo? Nisan sempre está situado a partir do meio do mês de março para o início do mês de abril até o meio do mês de abril. Bem, então creio que a primeira pergunta já foi respondida. Vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã? Bem, nós vamos aqui falar sobre 3 Páscoas. A Páscoa de Êxodo 12, versículo 1 em diante. Se você quiser entender por completo, eu só trouxe aqui para o vídeo 2 versículos, mas é bom que você, em sua casa, leia a Bíblia do capítulo 12, versículo 1 até o último, para você entender como foi celebrada a primeira Páscoa judaica. Então, eu acredito que você vai ficar bem informado a respeito desse assunto. Vejam só, se você ler o capítulo 12 todo, você vai entender. Mas eu vou trazer apenas 2 versículos. Êxodo 12 e 7 e Êxodo 12 e 8. Vou começar com Êxodo 12 e 7. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais da verga da porta, nas casas em que celebrarem. Isso aqui está falando de algo que você vai ler lá no todo o capítulo 12 de Êxodo, que é o cordeiro que era escolhido, ou um carneiro ou um cabrito das crias dos judeus, para fazer um sacrifício, né? E nesse sacrifício matava-se o carneiro ou o cabrito, pegava o sangue, espargia, ou seja, passava na verga da porta da casa de cada judeu, certo? E a carne do carneiro era assada no fogo e teria que ser comida toda, certo? Até o outro dia de manhã. Eu não vou me alongar mais sobre isso. Lá no capítulo 12 de Êxodo você vai ler o capítulo todo e vai entender isso aí. Desculpa aí que eu estou com a garganta um pouco prejudicada hoje. Então, veja aí: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que comerem. Por que foi ordenado isso? Porque Pessa, né, que é passagem, passar por cima, significa o seguinte: se você ler o capítulo 12 todo de Êxodo, naquela data já estava ocorrendo a 10ª praga sobre o Egito, porque Faraó não quis soltar o povo e Deus administrou 10 pragas sobre o Egito, muito conhecida por todo mundo, através inclusive de filmes. Veja só, a 10ª praga
era a morte dos primogênitos, tanto de animais como de gente, de pessoas. Então, o que ocorre? Deus mandou um anjo para executar esse projeto, esse plano. E anjo, ele não é onisciente. Então, Deus recomendou ao povo que colocasse o sangue do cordeiro na casa de cada judeu, na verga da porta, para que o anjo, ao ver aquela casa com aquele sinal, passasse por cima da casa e não matasse o primogênito. Deu para você entender agora? Então isso é por isso que se chama peça, ou seja, passar por cima. É muito interessante isso. Tem até algumas pessoas aí que dizem peçache, mas não é, é peça. A pronúncia correta lá no judaísmo é peça. Bem, então passar por cima. O anjo passaria por cima e não mataria o primogênito daquela casa, mas mataria das casas dos egípcios. Vamos em frente para nós entendermos ainda melhor. Agora no versículo 12 diz assim: naquela mesma noite, porque o carneiro era matado à tarde, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento, certo? Então, que é o pão asmo, né? Então, observe, preste bem atenção nesses elementos, que a Páscoa judaica, ela foi celebrada, aquela primeira Páscoa, com 3 elementos principais: pães asmos, ervas amargas e carne de carneiro. Eu vou dar uma rápida explicação sobre o que significa isso, mas lá na frente eu vou explicar novamente quando nós estivermos mostrando para você o quiará. Eu coloquei o quiará aí, que é um prato judaico. Ele já está mostrando a você aí os 3 elementos: pão asmo, ervas amargas e carne de carneiro assado. Bem, prosseguindo, nós vamos agora mostrar como foi celebrada. Aqui nós mostramos como foi celebrada a primeira Páscoa dos judeus. Agora nós vamos mostrar como Jesus celebrou a Páscoa. Primeiro colocamos essa imagem aí do carneiro, né? Mais um quiará com os ingredientes aí da Páscoa, e tem aí tudo escrito para você entender como era. Vamos agora para a Páscoa celebrada por Jesus. Uma grande maioria de Bíblias, até mesmo católicas ou evangélicas, talvez até nas católicas já tenham tirado isso, não sei, mas eu sou uma pessoa que tenho Bíblias católicas em casa, certo? De tradução católica, e tenho de tradução evangélica. Eu uso no meu dia a dia a de tradução evangélica. Bem, uma grande maioria das Bíblias tem um título da leitura desse texto dizendo assim: Jesus celebra a última Páscoa. Eu vou ler o texto para você entender. Lucas 22, 19 a 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Então veja só a leitura, né? Jesus celebra a última Páscoa. Por que ele celebra a última Páscoa? Era a última Páscoa dele? Não, era a última Páscoa, simbolizando que ali encerrava-se o sacrifício, certo? Por quê? Quem era o cordeiro do sacrifício? Era Jesus. Claro que ele estava comendo ali carne de cordeiro, mas ele estava mostrando um simbolismo para os discípulos de que ele era o cordeiro. Então nós vamos mais uma vez colocar um quiará aqui para você, né? Tem a imagem aí de um quiará, e você vai ver que tem aqui, ó, por ter até a seta do mouse, aqui tem um pão asmo, aqui tem ervas amargas, aqui tem um cálice e aqui tem um pedaço de carne de carneiro com osso. Então, esses 4 elementos que aqui estão, com toda
certeza foram os elementos com os quais Jesus celebrou a ceia. Por quê? Se você ler todo esse capítulo de Lucas, você vai ver que Jesus mandou os discípulos escolher uma casa, deu todas as informações como eles deveriam escolher essa casa. Haveria um homem que ia levar eles até a casa, e eles mesmos preparassem a Páscoa. A maioria dos discípulos eram judeus e já estavam acostumados a celebrar a Páscoa dessa forma: ervas amargas, pães asmos, carne, carneiro e vinho. Bem, a gente não observa naquela primeira Páscoa alguma citação sobre o vinho. Provavelmente não haveria condições de deixar fermentar o vinho, porque isso era uma coisa que demoraria muito. Então, naquela primeira Páscoa lá de Êxodo 12, se você ler por completo, foi celebrada apenas com 3 elementos. Aqui nós já vemos mais um elemento, que é o vinho. Mas o que Jesus está dizendo? Ele pega o pão depois de comer os demais ingredientes, ele pega o pão, certo? Parte e dá aos discípulos, dizendo: isso aqui é meu corpo, que vai ser dado por vós. Fez um simbolismo disso. E pegou o vinho, também dividiu com os discípulos e disse: esse é o meu sangue, que será derramado por vós, é o sangue, é o novo pacto em meu sangue. Bem, configura-se com isso que ali Jesus, na celebração dessa Páscoa, ele estava celebrando a última Páscoa, não somente porque fosse a última Páscoa dele, certo? Nem dos discípulos. Era, na verdade, a última Páscoa porque ele era o cordeiro do sacrifício. E ali encerrar-se-ia o sacrifício, como está encerrado até hoje. Os judeus ainda esperam o terceiro tempo para voltar ao sacrifício, mas nós vamos entender. Ali devia ser encerrado o sacrifício. Nós vamos entender lá na frente, eu vou dar mais explicações sobre isso, certo? Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, e nós cristãos evangélicos costumamos dizer que Jesus é a nossa Páscoa. Vamos em frente. Bem, como os judeus celebram a Páscoa hoje? Nós já falamos como foi celebrada lá a primeira Páscoa, lá no Egito ainda, como Jesus celebrou a Páscoa e como é que os judeus celebram hoje a Páscoa, né? Então, nós estamos aqui trazendo para você algumas informações. Acredito que você vai entender o que nós queremos mostrar para você hoje, certo? Aqui eu coloquei uma mesa com o quiará, que é o prato judaico com os elementos da Páscoa, e aqui eu coloquei 4 taças de vinho, coloquei aqui pães asmos, coloquei aqui um pirex com alguns ingredientes que eu vou explicar daqui a pouco, um ovo, ervas amargas e um pedaço de carne aqui desse lado. Mas toda a cerimônia da Páscoa, ela está expressa nesse livro judaico, que é o Haggadah Pessah, ou seja, história do Pessah. Então, aí conta a história do Pessah, ou seja, da passagem, de passar por cima da Páscoa judaica. O Haggadah Pessah, pode olhar, está aí escrito na capa do livro, em hebraico, Haggadah Pessah, ok? Tudo começa, todo esse livro aí tem todo o ritual para a celebração da Páscoa judaica nos dias atuais. Eles começam com cânticos como o Manistaná, né? Um cântico que conta para as crianças. O objetivo maior é alertar as crianças judaicas, né? Para que elas já cresçam entendendo o sofrimento dos judeus lá no Egito. Então, o Manistaná é o Manistaná, né? Uma pronúncia um pouco mais aberta, é um cântico judaico que ensina para as crianças como os judeus sofreram lá no Egito. Depois seguem-se, nesse livro, no Haggadah, seguem-se várias partes, né, da cerimônia, algumas rezas, por exemplo, o Kiddush é a reza ou oração do vinho. Kiddush é a oração do vinho, né?
Aí ora-se o vinho, enquanto alguém está lendo esse Agadá, esse livro, há de se tomar 4 taças de vinho. O vinho judaico, tanto na época bíblica como agora, é vinho alcoólico, mas não é obrigado as pessoas tomarem vinho alcoólico. Pode tomar também o suco de uva, certo? Mas o vinho lá é alcoólico. Então, há pessoas que não podem fazer isso por uma questão de saúde, às vezes, então eles podem tomar suco de uva substituindo o vinho, certo? Então, a primeira oração é a oração do Kiddush, oração do vinho. Depois vem um cântico, o Sheheyani, né? Aí eles têm um cântico, o Sheheyani. Enquanto isso, a pessoa vai lendo o Agadá, né? E seguindo esses rituais, e vai se tomando o vinho até tomar as 4 taças de vinho. Eu coloquei aqui, eu acredito que você vai entender direitinho, né? Eu vou até passar para você aqui, para você entender. Eu coloquei aqui nessa mesa, pode observar, perto entre o livro e o quiará, eu coloquei um copo de água com sal, porque os judeus também utilizam isso hoje. Então eu vou explicar cada coisa, né, que está nesse quiará, para você entender. O que significa, eu vou começar pela água com sal. O que significa a água com sal, o dimarô, né? O dimarô a água com sal é para que ela representa as lágrimas que os judeus derramaram na terra do Egito, certo? Hoje os judeus usam também esse ingrediente na sua Páscoa, na ceia da Páscoa, no jantar de Páscoa, né? Água com sal, para que as crianças possam entender isso como as lágrimas que os judeus derramaram lá no Egito. Alguns pegam até a erva amarga e dão uma molhadinha na água com sal e comem, certo? A erva amarga, que eu já mostrei a você no prato, no quiará, a erva amarga significa a amargura que eles passaram lá no Egito, certo? É interessante. Tem também um pirex pequenininho, você pode observar aí, próximo aí dos pães asmos, que tem o carossete, que é uma argamassa, né? Uma massa preparada com maçã, nozes, uma porção de coisas, mostardas, algumas coisas aí, que formam uma massa bem compacta, que representa a argamassa que os judeus trabalhavam com ela para fazer as construções do Egito, certo? É interessante, né, o carossete. Então, tem também os pães asmos, que já era tradicional judaico, né, do judaísmo, essa celebração com pães asmos, sem fermento, que não era para ter o fermento dos egípcios, né? É o matzá, né, o pão asmo. E tem o marô, né, que é as ervas amargas, nós já falamos sobre ela. E tem também o zuroá, carne com osso, que tudo isso é para representar tanto o vinho, certo? E como a carne com osso para representar o sacrifício, porque os judeus não estão mais sacrificando animal, eles têm até a esperança da construção do terceiro templo. E aí vem o ovo, pode olhar que tem um ovo, né? Aí cozido, não é ovo de Páscoa como fazem aqui, viu, pessoal? Lembre bem, é o ovo mesmo, um ovo cozido que traz a eles a esperança, representa a esperança da construção do terceiro templo, onde eles acreditam que será restabelecido o sacrifício. Bem, eu creio que com essas 3 demonstrações você entendeu melhor como é a diferença entre as 3 formas de celebrarem a Páscoa. Aquela lá de Êxodo 12, né, a que Jesus celebrou e a que os judeus celebram hoje. Vamos prosseguir para a gente concluir nosso vídeo. Agora eu vou responder as perguntas, né? Estou repetindo elas aqui para você entender.
A primeira pergunta, por que a Páscoa muda tanto de data, eu já respondi a você quando expliquei sobre os calendários e sobre a questão da lua cheia, a primeira lua cheia da primavera. Por isso muda as datas, né? A Igreja Católica, principalmente, ela ajustou isso. Segundo, qual a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã? Eu mostrei aí 3 tipos de Páscoa para que você fique entendendo. Agora, a terceira pergunta é: os cristãos são obrigados a celebrarem a Páscoa? Bem, há controvérsias no meio evangélico, mas eu faço parte daquela classe de teólogos que acredito não ser obrigatória a Páscoa, não ser obrigatória aos cristãos celebrarem a Páscoa. Muito embora também não é proibido. Mas, primeiro, a Páscoa é algo bem particular dos judeus, e Jesus, como era judeu, celebrou a Páscoa, como nós vimos ali no Novo Testamento. Mas, quando nós lemos as cartas de Paulo, aí nós vamos ver com mais propriedade. A Bíblia é bem concatenada, né? Todos os textos, se você vai procurando informação, você vai encontrando. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que será dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, deu aos seus discípulos, repartiu com seus discípulos, dizendo: isto aqui é a aliança no meu sangue, que será derramado por vós, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Quando nós juntamos a Páscoa que Jesus celebrou e a interpretação de alguns exegetas, que na tradução de várias Bíblias colocaram assim: Jesus celebra a última Páscoa, e vimos a informação de Paulo na primeira carta aos Coríntios, nós percebemos que a ceia do Senhor, que se celebra hoje nas igrejas cristãs evangélicas, é um verdadeiro substitutivo da Páscoa, e nós fazemos isso todos os meses. Há igrejas que fazem até isso mais vezes no mês. A Igreja Católica, por exemplo, ela dá a hóstia, né, e o vinho para os seus fiéis durante todas as missas que celebram. Então, eu faço parte dessa classe de teólogos que acredita que nós cristãos não somos obrigados, não somos proibidos, mas não somos obrigados a celebrarmos a Páscoa, porque esse ato da ceia, conforme podemos ver em várias partes da Bíblia, é um perfeito substitutivo daquela Páscoa que os judeus celebram. Os judeus continuam celebrando a Páscoa, eles são judeus, certo? Quero dizer isso com toda pureza de alma, não tenho aqui nenhum preconceito em qualquer religião, catolicismo, nada disso. Estou trazendo apenas informações para vocês, respeito quem tem opinião diferente, certo? Mas eu faço parte dessa classe de teólogos que aceita a ceia do Senhor como uma verdadeira Páscoa. E eu quero dizer para vocês, estamos na época da Páscoa. Isso aparece alguns ingredientes diferentes, né? Aqui no Ocidente, principalmente, aparece o ovo de Páscoa, que é feito de chocolate, e aparece o coelho de Páscoa. Eu não vou perder tempo falando sobre isso, né? Eu poderia trazer aqui uma longa lista, né, de festas pagãs que utilizavam isso, né? Principalmente a festa da colheita e tal, mas eu não vou fazer isso. Até mesmo para respeitar, né, algumas pessoas que talvez celebram a Páscoa aqui da forma deles, mas eu quero dizer, dar a minha opinião pessoal, nem todos têm essa opinião. Eu não vejo no ovo
de Páscoa, que é um chocolate, inclusive doce. Na Páscoa não é para ter coisas doces, né? Se for celebrar a Páscoa mesmo como deve. Não vejo como um ingrediente que faça parte da Páscoa, nem tampouco o coelho. Primeiro porque essas duas entidades, esses dois elementos, eles foram muito celebrados para deuses pagãos. Bem, agora, tudo bem, o coelho pode simbolizar a fertilidade, o ovo de Páscoa também, para algumas pessoas, mas para mim não simboliza isso, certo? E não só para mim, mas para vários teólogos que assim pensam. Também uma outra coisa que eu quero deixar claro, eu não sou obrigado a comer peixe na Páscoa, certo? Não, de forma nenhuma. Até mesmo porque a verdadeira Páscoa era comida. Não tenho nada contra quem fizer isso, mas era comido carne de carneiro, que simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, sem nenhum preconceito, eu deixo aí as explicações que acredito sejam cabíveis, né, para as perguntas que foram feitas. Agradeço a você que está assistindo esse vídeo. Não tenho problema nenhum com a sua religião, se é católico ou se é evangélico. Vamos viver em paz. Porém, apenas estou trazendo informações que são bíblicas. Eu não posso fugir daquilo que a Bíblia me ensina. Ok? Deus abençoe você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça, inscreva-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada, que traz excelentes informações para você.